Olá, sou César, sou aluno da matéria Projetos de Circuitos Lógicos, a matéria 38 do professor Luciano. Então, estou aqui para apresentar o projeto do computador simulado, que a princípio foi pedido para que a gente criasse uma máquina genérica que realizasse qualquer tipo de operação, mas em específico esse semestre foi solicitado que a gente criasse um programa que realizasse a soma do enésimo termo de uma progressão aritmética. Então, eu vou mostrar primeiro aqui o programa, como ele funciona, e depois eu vou explicando ele por partes. Então, para realizar as operações aqui, eu tenho a minha memória RAM. Então, eu tenho aqui todas as minhas instruções, né, necessárias para poder realizar essas operações. Eu tenho a memória RAM com os valores, né, que eu irei utilizar na progressão aritmética. No caso, eu vou realizar o carregamento dos valores que estão aqui na minha memória RAM no meu banco de registradores. Então, para isso, eu vou começar a executar aqui o meu programa. Então, acionando o primeiro pulso de clock, ele vai para a instrução D0. Então, D, como a gente pode ver aqui na tabela, seria a leitura da memória de dados. Então, esses quatro primeiros, os bits mais significativos, ele define a operação D, no caso, para fazer a leitura. E os outros bits, esses dois primeiros, ele seta o endereço da memória RAM, que vai fazer a leitura, e os outros dois, onde ele vai ser salvo, no meu banco de registradores. Então, nesse caso aqui, eu estou lendo o endereço 00 da memória RAM e salvando no endereço 00 do meu banco de registradores. Então, na próxima instrução também é uma leitura, ele vai fazer a leitura, só que dessa vez o endereço 01 da memória RAM e o endereço 01 do meu banco de registradores. E assim por diante, né? Aqui eu tenho o endereço 10 da RAM, eu estou carregando o valor R, e o endereço 10 que eu estou salvando no registrador 10, que seria o SR2. E por fim, eu leio o endereço 11 da memória RAM e salvo no endereço 11 do registrador, no banco registrador, que seria o SR3. Então aqui eu já carreguei no banco de memórias o A1, o N, o R e o 1 que eu vou fazer a subtração. Então, para fazer essa operação, primeiro eu defini que eu iria fazer o N-1. Então, meu N é o 3 e o menos 1 é esse 1 aqui que eu salvei na memória RAM. Então, como eu já salvei aqui no meu banco de registradores, eu vou fazer a operação e buscar eles aqui no meu banco. Então, mais um pulso de clock, eu vou para o A7. A seria a subtração e o 7 seria o endereçamento dos meus registradores para poder fazer essas operações. Então, aqui eu tenho o 01, que é o primeiro número. O 01 seria o SR1, que é o 11, e o 1, que essa é o SR3, que tem aqui o endereço 1. Então, selecionei os dois números para fazer a operação, o N e o 1, para fazer essa subtração. Então, tem aqui os dois, dos dois separados. Então, eu envio esses dois números através desse túnel aqui para minha bula, que é a unidade lógica aritmética. Então, pelos bits mais significativos, ele define que aqui é uma subtração. E aí ele faz essa operação. 3 menos 1, 2. Esse número é automaticamente colocado no registrador acumulador. O próximo passo é o C3. C move o acumulador, então ele vai mover esse acumulador para o endereço do meu registrador. Então aqui no caso, C foi a operação e 11 é o endereço onde eu quero guardar esse registrador acumulador. No meu caso, foi no SR3. Eu poderia escolher qualquer outro endereço, mas no meu caso eu escolhi o SR3. Então o resultado da minha subtração eu gravei aqui no SR3. Próximo passo seria o 93. 9 é a adição. Então na minha PA eu vou fazer o A1 mais o resultado do N-1. Então eu tenho que procurar aqui no meu registrador quem é
definir primeiramente a operação, que é a adição, como eu fiz aqui, 9, adição, e os endereços. O primeiro número que eu quero é o SR0, então aqui é o 00, e o último que é o resultado da minha subtração, 11, que é aqui o endereço onde está o resultado da minha subtração. Então aqui ele seleciona esses dois valores, né? 2 e 2, joga para mim a ULA. A ULA define pelo mais significativo aqui, que se trata de uma adição. Então ele vai fazer a adição desses dois números, ou seja, 2 mais 2 é igual a 4. Ele joga para o meu acumulador mais uma vez. Aí do meu acumulador, ele vai para a instrução C3, que seria mover o acumulador. Então, de novo, vou mover o meu acumulador também para o SR3. E aqui eu estou definindo o endereço do registrador onde eu vou salvar esse número, esse resultado da operação. Então, eu salvei aqui no SR3. Aí, por fim, para finalizar essa APA, eu vou pegar o 8, né, que seria a multiplicação. Então, eu vou multiplicar o endereço 10, que seria o meu 4, o meu R, e vou multiplicar ele pelo resultado das operações anteriores, que está no SR3, 1 em 1. Então, aqui eu tenho os dois valores, eles é jogado de novo para unidade lógica aritmética. Então, eu tenho que 4 vezes 4 é igual a 16. Ele já moveu para o meu acumulador. Agora eu vou mover esse acumulador para o meu banco de... Não, eu já vou mover direto para a minha memória RAM, que ele vai fazer armazenar a memória de dados. Então aqui eu vou armazenar a memória de dados. E por fim finalizar o programa com F0. Então aqui ele colocou esse 16 aqui na posição 11 em hexadecimal. E aqui eu finalizo o programa. Então aqui ele mostra que foi feito essa operação de encontrar o valor do enésimo termo de uma progressão aritmética. Para mostrar que esse computador ele é genérico e que ele pode fazer qualquer tipo de operação, eu vou carregar aqui um outro programa, né? E aí vamos resetar ele aqui para ele voltar. E aí esse programa aqui ele vai fazer a leitura, tipo a soma de todos esses números, como se fosse a soma do perímetro de um quadrado, de um retângulo. Eu vou somar o A1 mais A2, ou esse 1 mais 2, depois 3 mais 1, e vou pegar esse resultado das duas operações e somar e obter o resultado final. Então, eu vou iniciar aqui carregando os valores no meu banco de registradores, cada um respectivamente, né? Assim como foi na outra operação. E aí eu começo agora com a minha adição 9, que é adição, e aqui o endereço dos registradores. Então eu estou pegando o 00 com o 01. 00 é o SR0, que é o 01, e o 01 é o SR1, que é 2, na verdade. 1 mais 2, jogo para minha ULA, ele dá o 3, joga para o registrador acumulador. C0 ele pega o registrador acumulador, coloca o resultado aqui no SR0. Eu já salvei o resultado da soma, está salvo aqui no SR0. Aí vamos para a próxima operação. 9B, 9 também é soma, estou fazendo adição. E aqui eu estou dizendo quais os registradores que eu vou fazer essa adição. Aí vamos supor, eu estou utilizando o endereço 10, que seria o SR2, com o endereço 11, que seria o SR3. Então eu estou pegando aqui, ó, 3 mais 1. E aqui a gente joga esses valores para a ULA. Ele já definiu também que é uma adição. Mostrou aqui o valor 4. 3 mais 1, 4. Então ele jogou aqui para o acumulador. Próximo passo, move o acumulador.
C2. Dessa vez eu não vou jogar aqui. Joguei no SR2, porque aqui, ó, estou definindo C como móvel acumulador e eu estou adicionando aqui ele no registrador 10. O registrador 10 é o SR2. Então aqui eu tenho o resultado dessa segunda operação. Próximo passo, eu peguei também, fiz a adição, só que dessa vez do SR0, que já foi o resultado da minha primeira operação, com o SR3, que seria o resultado dessa operação que a gente acabou de fazer. Então aqui eu tenho 3 mais 4. Quando ele vem para minha urna, ele faz essa soma. Deu 7, jogou para o acumulador. Do acumulador, eu vou fazer o EC, que é o armazena memória de dados. Então, pega esse valor e jogar aqui na minha RAM. Aqui EC, ele definiu que é STR. Aqui ele já seleciona aqui a minha memória RAM, que ele vai selecionar esse endereço. Ele diz que é esse cara aqui. E por fim, ele vai guardar esse valor na minha memória RAM. Quando eu dou mais um pulso aqui, ele vai para o F0. E aí na borda de descida ele vai e escreve o valor 7 aqui na minha memória RAM e finaliza o programa. Mesmo que eu dê o pulso de clock aqui, não acontece mais nada. E aí finaliza essa soma. Agora eu vou explicar como é que funciona cada circuito desse, né, individualmente. Aqui eu tenho o meu contador de programa, né, que à medida que o clock vai alterando, né, ele vai contando vai adicionando aqui nesse contador de programa. Então eu preciso desse contador de programa para poder varrer a memória RAM, para eu ir passando, né, de uma instrução para outra para poder realizar meu programa, para poder fazer as operações no meu programa. Aqui eu tenho a minha memória RAM com os endereços, né, que eu coloquei, os endereços do usuário, os valores que a gente deseja manipular, fazer as operações. Aqui eu tenho o banco de registradores, que a gente vai visualizar aqui. Nesse banco de registradores eu tenho 4 registradores, eu tenho uma entrada e aqui eu tenho um decodificador para poder eu pegar esse endereço, o endereço que eu desejo escrever em qual registrador. Aí vamos supor, eu quero escrever no registrador 0. Então aqui eu botando 0, ele vai habilitar essa saída aqui e vai habilitar o enable do registrador 0. E aí ele vai conseguir receber esse valor do input. Então aqui eu vou fazer um exemplo, né? Vamos supor, eu quero escrever no registrador 0 esse valor. Então eu venho lá, habilito o enable e ele escreveu no registrador 1. Se eu quiser, ou no registrador 0. Se eu quiser escrever no registrador 1, eu coloco o endereço aqui, defino o valor, habilito o enable e ele escreve. Assim com o SR2 também, da mesma forma. Vou botar um valor diferente aqui, pronto. E por fim no SR3, botar outro valor aqui. E assim foi a lógica que eu utilizei para poder escrever os valores nos registradores. Aqui eu tenho o decodificador. Então a gente vai ver aqui em detalhes como eu fiz nesse decodificador. Então aqui eu coloquei um divisor, né, separando em 2 bits, os 8 bits em 2, né, cada um com 4. Então esses primeiros, os bits mais significativos, eu coloquei ele no decodificador. E aí à medida que eu vou colocando as operações, eu defino o que é mover, o que é a leitura de dados.
Dependendo do valor que a gente coloca, a gente define aqui qual a operação a ser realizada. Os bits menos significativos são aqueles bits que eu utilizei para poder endereçar a memória RAM, e utilizei também para endereçar os registradores. E aqui na saída eu coloco os túneis para poder realizar as operações aqui no meu programa principal. Por fim, aqui eu tenho a minha ULA, né? E aqui eu defino a entrada com 2 números. E aí, tipo, tem a operação de multiplicação, soma, subtração. Aqui também com o MSB, eu entro aqui e defino qual seria a operação que eu quero realizar. Vamos supor que eu queira fazer uma adição, né? Eu coloco um 9 aqui. E aí ele está fazendo aqui a adição, né? 2 mais 2, 4. Se eu quiser fazer uma multiplicação, é o 8, né? Estou multiplicando aqui 4 vezes 4. Se eu quiser fazer uma subtração aqui, coloco o A, que é 10. 3 menos 2, 1. E assim foi a lógica que eu utilizei para poder realizar, fazer a ULA, né? Aqui é o MSB ROM que eu estou utilizando para poder pegar o endereço mais significativo dos valores que saem da memória RAM. Aqui o meu registrador de programa. Aqui foi a lógica que eu utilizei para poder ele separar os valores dos registradores que eu seleciono, né? O input 1 e o input 2. E é basicamente isso. Eu espero que tenham compreendido. E é isso.